Bom dia, meu nome é Tamires e hoje vamos falar sobre ciências, tecnologia e valores. Nossa equipe ela é composta por Abne, Isabelle, Ludmila, Milene, Michele e Viviane. Como podemos observar, a pintura inglesa do século XVII, de autor desconhecido, onde duas irmãs da família Chemondelli, que nasceram no mesmo dia, se casaram no mesmo dia e tiveram filhos no mesmo dia, a obra que retrata as irmãs gêmeas não idênticas possibilita refletir sobre diferenças ou semelhanças genéticas, remetendo à existência humana, no qual os organismos geneticamente modificados são uma tendência mundial em crescimento, possibilitando a ampliação de produção no ramo alimentício. Contanto, há uma preocupação com os riscos causados pelos efeitos colaterais, como alergia, intolerância e no meio ambiente a poluição genéticas, entre outros. Que caminho devo tomar? Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Gato Cheché. Quer fazer o favor de me dizer qual o caminho eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Não me interessa muito para onde, disse Alice. Não tem importância, então, o caminho que você tomar, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice, como uma explicação. Ah, isso pode ter certeza, disse o gato, desde que caminhe bastante. O professor ambiental René Dubo faz um comentário ao relacionar a pesquisa científica. A resposta do gato exprime a opinião de que os cientistas não sabem onde o conhecimento está levando a humanidade. A ciência não pode oferecer objetivos sociais, porque os seus valores são intelectuais e não éticos. Porém, a ciência pode contribuir para formular valores, estabelecer objetivos e tornar o homem consciente dos seus atos, assim, conhecendo as consequências de suas ações e tomadas de decisões assertivas. Dubo diz: a ciência não é um saber neutro, desinteressado, puramente intelectual, à margem do questionamento social e político, cerca dos fins de sua pesquisa. Agora, passo a palavra para minha amiga Ludmila. Olá, bom dia. Meu nome é Ludmila e eu vou dar sequência à apresentação. Senso comum é o conjunto de crenças provenientes da tradição de cada povo, dada pela experiência de vida de cada pessoa. Pode ser definido como o conhecimento comum a todos, passado de geração a geração. É um tipo de conhecimento impreciso e particular, visto que se restringe a pequenas amostras da realidade, gerando generalizações imprecisas. Por exemplo, o chá de boldo que nossa avó falava que ajudava com dor de cabeça. Mesmo ela não tendo o conhecimento sobre os princípios ativos daquela planta, houve tal conclusão, sendo que a planta tem efeito para doenças hepáticas. E agora eu passo a palavra para o Abner. Bom dia, meu nome é Abner e eu irei dar continuidade na apresentação, falando um pouco sobre a diferença entre o conhecimento comum e o conhecimento científico. O conhecimento comum ele é fragmentário, ou seja, constitui apenas uma parte de um todo, pois nem sempre reconhece conexões em situações que poderiam ser verificadas. Por exemplo, pelo senso comum, não é possível perceber qualquer relação entre a combustão, processo para obter energia térmica, para se gerar energia mecânica, comumente utilizado nos motores dos carros, e a respiração.
que é uma forma de combustão discreta, relacionada à queima dos alimentos no processo digestivo, para se obter energia para o corpo humano. Já o conhecimento científico é unificador, por possibilitar conexões, às vezes de modo bastante abrangente, como ocorreu com Isaac Newton. Segundo relatos, Newton teria compreendido a lei da gravitação universal ao associar a queda de uma maçã à queda da Lua, ou seja, a Lua não cai sobre a Terra porque está a uma distância que sofre atração terrestre, mas não o suficiente para cair sobre ela. Se caso a Lua se aproximasse um pouco mais da Terra, haveria de cair. Essa é uma maneira simples de explicar o caráter unificador da teoria de gravitação universal. Já o conhecimento comum é frequentemente subjetivo e próprio de cada pessoa, porque depende do ponto de vista individual e pessoal, pois pode ser condicionado por sentimentos ou afirmações arbitrárias. Por exemplo, ao observar comportamento de povos com costumes diferentes dos nossos, tendemos a julgá-los com base em nossos valores e considerá-los estranhos, ignorantes ou até mesmo desagradáveis. Já o conhecimento científico é objetivo, pois seu saber é imparcial e independe de preferências individuais, permite confronto com pontos de vista de outros especialistas. Suas conclusões podem ser testadas e confirmadas por qualquer outro membro competente da comunidade científica. O conhecimento científico se expressa com clareza, que através de uma linguagem rigorosa, cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidades, que é a duplicidade de sentidos numa mesma sentença, tornando-se cada vez mais precisa à medida que utiliza a matemática para transformar qualidades em quantidades. A utilização da matemática na ciência ficou visível no método de Galileu, que estabeleceu a lei de queda dos corpos. Galileu mediu o espaço percorrido e o tempo que um corpo leva para descer um plano inclinado. E ao final das observações, registrou a lei em uma formulação matemática. É bem verdade que as ciências humanas não dispõem de igual rigor, porque o componente qualitativo de seus objetos não pode ser reduzido à quantidade. Diferente do senso comum, as explicações científicas são formuladas em enunciados gerais, alcançados pelo exame de diferenças e semelhança das propriedades, e de modo de um pequeno número de princípios explicativos possa unificar muitos fatos. Agora eu passo a palavra para Michele. Bom dia a todos. Eu vou falar do método científico. O conhecimento científico é a conquista recente da humanidade, surgindo há cerca de 400 anos na Antiguidade Grega. Ciência e filosofia acham-se ainda vinculadas e se separam apenas no século XVII, com a Revolução Científica, iniciada por Galileu. A ciência moderna nasce ao determinar seu objeto específico de investigação, com métodos confiáveis, capazes de estabelecer melhor controle desse conhecimento. Os métodos científicos demarcam um conhecimento sistemático, preciso e objetivo, que permite a descoberta e relações entre os fenômenos como previsão de acontecimento e as transformações sobre a natureza, mais segura e previsível. Cada ciência tornou-se particular ao buscar seu próprio caminho, ou seja, seu método. A física trata do movimento de corpos, a química da sua transformação, a biologia do ser vivo. A partir do século XX, foram constituídas as ciências híbridas, como bioquímica, biofísica e mecatrônica, assim gerando entre elas independência e originalidade, discordância liberada e tolerância. Tais são os primeiros requisitos da ciência, e estes são os valores que de si própria exige e forma. A sociedade de cientistas deve ser uma democracia, apenas pode manter-se viva e crescer por uma tensão constante entre a dissidência e o respeito, entre a independência das opiniões dos outros e a tolerância para com elas. Significado da palavra dissidência: desavença, conflito, ato de separar-se em virtude de divergências de opiniões.
O ponto fundamental do problema ético é fundir as necessidades particulares e públicas. Agora eu passo a palavra para a Ludmila. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Milene e vou falar agora sobre a parte da comunidade científica. O progresso da ciência depende das interações dentro da comunidade científica, ou seja, a comunidade de pessoas e organizações que geram as ideias científicas, que testam as ideias, que publicam em revistas científicas, que organizam conferências, que formam cientistas, que atribuem fundos de pesquisa, entre outros. Com isso, a comunidade científica oferece a base que permite à ciência construir-se sobre si mesma. É também responsável por testes e análise das ideias, e pela execução e verificação do trabalho dos membros da comunidade. Além do mais, muito do trabalho de investigação científica é colaborativo, com diferentes pessoas a contribuir o seu conhecimento especializado em diferentes aspectos do problema. Não faz tanto tempo que as grandes realizações científicas foram frutos de gênios individuais. Por exemplo, o Gregor Mendel, que descobriu os princípios básicos da hereditariedade genética com muita pouca interação científica. No entanto, mesmo nesses casos, a investigação deve eventualmente envolver a comunidade científica para o trabalho ter impacto no progresso da ciência. No caso de Mendel, o envolvimento da comunidade científica através de seu trabalho publicado foi criticado, porque permitiu a outros cientistas avaliar essas ideias, investigando novas linhas de evidência e desenvolvendo suas próprias ideias. Assim, participar de uma comunidade científica não significa que a aceitação de qualquer teoria pela maioria não tenha críticas dos demais. Esse processo pode ser difícil e lento, mas também é crucial ao progresso do método científico. Para o filósofo e cientista anglo-polonês Jacob Bronowski, ele justifica dizendo assim: a independência e a originalidade, a discordância, a liberdade e a tolerância, tais são os primeiros requisitos da ciência, e estes são os valores que de si própria exige e forma. E é preciso também que, nas unidades de pesquisa, a comunicação, o diálogo e a crítica circulem, comenta o filósofo Gerard Forrest. Agora eu passo a minha fala para a minha amiga Isabelle. Bom dia, eu sou a Isabelle e vou estar dando continuação à apresentação com o tema Ciência e Valores. A ciência tem como maior preocupação com o conhecimento, como se já existisse um compromisso fora de qualquer outro interesse. Com isso, podemos ver nos valores cognitivos os 3 tópicos que são a imparcialidade, a autonomia e neutralidade. A imparcialidade, que são as teorias com um alto grau de comprovação. Autonomia, porque a investigação científica não pode depender de pressões externas. Neutralidade, a ciência não vai estar preocupada em atender ou valorizar interesses particulares. Pelo contrário, ela tem que ser neutra em relação a isso. Com isso, podemos falar sobre valores éticos e políticos. Mesmo que vimos nos valores cognitivos que a ciência tem que ter uma atitude neutra e fora de qualquer pressão, sabemos que nem sempre é assim, se tornando, de certa forma, uma ilusão. Não como uma incoerência, mas como um reconhecimento de poder da tecnologia e a evolução científica sendo ambígua. O cientista deve ser acompanhado por reflexões de caráter, moral, político e filosófico, porque a missão da filosofia deixa claro que a formação do cientista não deve ser restringida apenas ao conhecimento técnico ou conhecimento metodológico, e ter uma reflexão. Um exemplo que falamos bastante em sala de aula é por vivermos em uma sociedade capitalista e a pressão da mesma fez surgir os alimentos transgênicos, agrotóxicos, que mesmo o mal que faz ao organismo do ser humano é uma resposta dessa cobrança de superpopulação de quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Por isso, tantos debates no meio científico. Agora passo a palavra para minha colega Viviane. Bom dia, eu sou a Viviane e eu vou dar continuidade na apresentação, falando sobre responsabilidade social do cientista. Mas antes, o que é responsabilidade social? É um conjunto de práticas que beneficiam o meio social,
ações que uma pessoa ou empresa adotam e trazem algum benefício à sociedade. Pode ser através de proteção ao meio ambiente, educação da comunidade local ou mesmo pequenos gestos do dia a dia. A ciência não se resume à neutralidade da procura do saber pelo saber, porque se encontra permeada por indagações éticas e políticas, o que se configura pela responsabilidade social, da qual o cientista não pode privar-se. A ciência, como todo pensamento crítico, tem sua origem no esforço de proteger e melhorar a vida humana em sua luta com a natureza. O telos interno da ciência não é nada mais que a proteção e o melhoramento da existência humana. O compromisso da ciência é com a produção de conhecimento. Agentes sociais de qualquer tipo podem tratar de valer-se dos conhecimentos produzidos e podem fazê-lo bem ou mal, fabricando, digamos, vacinas, que, por exemplo, agora durante a pandemia, depois de estudos e pesquisas, desenvolveram a vacina para o combate à Covid-19, que foi um conhecimento benéfico desenvolvido para a sociedade. Ou bombas atômicas, como, por exemplo, a bomba lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, que causou a morte de milhares de pessoas. Nessa foto, a construção eliminada foi a única que restou de pé em Hiroshima, após a explosão da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em agosto de 1945. Mantida no mesmo estado, hoje faz parte do Memorial da Paz e é símbolo de apelo ao fim das armas nucleares, e para que ninguém se esqueça de atos bárbaros praticados por nações civilizadas. Essa triste lembrança nos faz pensar na importância da reflexão ética sobre os fins para os quais usamos a tecnologia, o fruto ambíguo da cidade contemporânea. Portanto, responsabilidade social está relacionada na análise das condições em que se realizam as pesquisas e nas consequências do uso das técnicas. Com isso, finaliza nossa apresentação. O grupo agradece a atenção de todos e desejamos um ótimo dia.